Mateus capítulo 27. Eu quero ser breve com os irmãos, com a palavra. O tempo passa depressa. Glória a Deus. Mateus capítulo 27, irmãos. É um texto conhecido dos irmãos. Aleluia, Jesus. Mas eu acho isso aqui algo tão glorioso, tão maravilhoso, quando você tem uma revelação mais ampla dessa palavra, na presença do Senhor. Glória a Deus. Todos encontraram 27 de Mateus, versículo 11. Vamos ler. Todos juntos, com muita atenção. E Jesus estava em pé ante ao governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouve quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. E naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. E estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilato: A quem quereis que vos solteis? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, ou seja, porque sabia que por inveja os tinha entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Senhor, aqui está a tua palavra. Fale conosco, meu Deus, segundo a tua vontade, para a glória, Pai, no teu nome. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Toma-nos aqui esta noite, nos dá entendimento acerca desta palavra, nos orienta, nos fortalece, Pai, através do teu corpo, do teu sangue. Dê graça à tua igreja para continuar te servindo e continuar te adorando em tudo, meu Deus, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, hoje eu meditava um pouquinho nesta palavra. É verdade que a gente vem com o tempo, que a gente vem com a preparação, a gente faz um esboço mais cedo, quer trazer algo da nossa vontade para o povo de Deus. De repente a gente entra aqui na casa do Senhor e Deus muda todo o cenário. Aleluia. Deus coloca algo assim no nosso coração que não tem como nós fugirmos desta palavra. Glória a Deus. Mas eu confesso para os irmãos que em outras ocasiões, quando eu ouvia falar acerca desse homem por nome de Barrabás, o meu coração se fechava. Eu me angustiava e eu pensava assim: nossa, que homem terrível, que tinha que cair sobre ele os seus pecados, os seus delitos, as suas falhas. Mas chega tempos da nossa vida, ou chega dias de nós pensarmos, aleluia, que aparentemente tudo isso estava acontecendo, né, irmãos? Mas era necessário, era uma permissão de Deus todo aquele acontecimento, era necessário. Mas então, olhando para a condição deste homem, nós percebemos que ele estava à beira da morte, da condenação. Não era assim? A Bíblia diz que ele estava preso no calabouço, lá no lugar escuro, e ele sabia que a sentença que lhe esperava era a morte, lá no fundo de uma cela fria, preso. E de repente chegou um soldado e trouxe uma mensagem para ele, dizendo assim: Eu vou tirar as correntes que te aprisionam. Eu vou tirar você desse lugar escuro. Eu vou tirar você dessa acusação que lhe pesa sobre os seus ombros, porque tem um que assumiu já o seu lugar, e ele vai morrer por você, pelos seus delitos, para tirar você dessa condição.
A gente pensa que parece que a voz da multidão, que insultava aqueles homens a escolher a liberdade de Barrabás, mas o que é que estava acontecendo? Era Deus olhando o nosso estado. Se olharmos, meus irmãos, para a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer no livro de Romanos, louvado seja o nome do Senhor. No livro de Romanos vai dizer a palavra de Deus que todos os homens haviam pecado e destituído eles estavam da glória de Deus. Quem era este homem? Era eu e era você. Barrabás também ocupava este lugar pelos seus delitos. Ele estava ali sentenciado à morte. Mas a Bíblia diz que naquela ocasião seria solta alguém para agradar o povo, enfim. Mas para cumprir a palavra, Jesus agora toma as dores daquele homem, porque a Bíblia diz que ele tinha tudo para se livrar quando ele comparece perante aqueles que estavam julgando a ele, falando acerca dele. Mas sabe o que ele fez? Ficou bem quietinho, porque ele sabia que tinha que se cumprir a vontade do seu Pai. Ele sabia que para aquela ocasião ele havia vindo. Ele sabia que para comprar e para pagar o preço da liberdade de alguém que não tinha nenhum valor, ele tinha que passar por toda aquela sentença de acusação, sentença de alguém o entregar até por inveja, porque ele dizia ser o rei dos judeus, salvador da humanidade. Mas a Bíblia diz que por amor, aleluia, agora ele não era réu, mas era alguém que estava por amor se entregando e comprando o lugar de alguém que não tinha valor nenhum. Era eu e era você. Era eu e era você. Na condição de Barrabás, era eu e era você. Eu tinha raiva quando falava de Barrabás, mas caindo em si pensei eu no meu coração, era justamente a minha condição sem Deus. Mas a Bíblia diz que ele fez justiça, aleluia, por nós, ou seja, aquilo que pesava sobre os nossos ombros, ele toma sobre si e agora assume a responsabilidade de pagar o alto preço para dar liberdade para quem? A Bíblia diz que alguém poderia até sofrer por um justo, não é verdade? Alguém poderia até abonar alguém, que alguém olhasse e dissesse assim: esse é santo, esse merece. Mas a Bíblia diz que isso ele não fez. Glória a Deus. Quando ele é levado perante o sinédrio, quando ele é levado diante do sacerdote, quando ele é levado diante dos anciões, alguém me pergunta tantas coisas, e ele poderia muito bem se justificar dizendo, explicando toda a situação, mas ele nada respondeu. Sabe por quê? A Bíblia diz que pelo gozo que lhe estava proposto, pela alegria que ele tinha no coração para pagar o preço, aleluia, por tudo, aleluia, que ele estava fazendo pela humanidade, era necessário aquele trajeto. Então ele compreendia que a vontade do Pai tinha que prevalecer, de tanto que ele orava dizendo: Pai, se possível passa de mim, mas contudo que seja feita a tua vontade. Ele estava disposto. A Bíblia diz que então ele permite todas as acusações cair sobre a sua vida. E mais, a Bíblia diz que quando na ocasião da festa da Páscoa soltava-se alguém para agradar o povo, glória a Deus. Por isso que a Páscoa representa para nós, irmão, não é um ovo de chocolate, não é só comes e bebe. A Páscoa representa o dia da liberdade, o dia que o preço foi pago, o dia que o sacrifício foi feito, porque na antiguidade era necessário o animal morrer, o pecado era transferido para o animal que era feito o sacrifício e derramado o sangue. Mas a Bíblia diz que por amor de Deus ele envia o seu filho, o único filho, então recai sobre ele, aleluia, nossos pecados. Isaías profetizou que ele levou sobre si aquilo que nos pesava, o castigo que traz a paz para nós hoje estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. O pecado, Jeremias ele olha para o povo lá de Israel, no capítulo 8 de Jeremias ele olha para o povo e diz assim: vocês não
dizia para Israel: busca no lugar certo, vai para onde tem uma fonte que pode limpar as suas vidas. Mas a Bíblia diz, amados, que o povo muitas vezes rejeitou. O povo muitas vezes desprezaram a oportunidade e o castigo caiu sobre as suas vidas. Só que a Bíblia diz que o Senhor olha para a situação deste homem. E eu fico pensando assim, porque a Bíblia vai dizer assim, ó, naquela ocasião tinham eles preso um homem muito conhecido. Conhecido pelo quê, irmãos? Talvez alguém fora que está fazendo algum erro, ele tem até um, como é que é? Um vulgo, né? Vulgo tal. É perigoso. Esse é violento. Esse faz coisas terríveis. Muitas pessoas até ficam com medo e se escondem quando vem ver tal pessoa. Ou alguém olha para a condição desse homem e diz assim: esse aí não tem valor nenhum, está perdido, está no fundo do poço. Esse daí para a sociedade está rejeitado. Então a Bíblia diz que foi por esse que Jesus se entregou. Aleluia! Foi por esse, aleluia, glória a Deus. Ele olha para o estado de Barrabás, mas contudo a Bíblia diz que ele assume o lugar. E que isso representa para nós é justamente o que nós éramos antes, sem Deus. Mas a Bíblia diz, amados, aleluia, a Bíblia diz que Barrabás sabia que ele era culpado e a sua condição de morte era o que? Era justa, porque ele tinha delito, ele tinha cometido homicídios, ele tinha muitas culpas que pesavam sobre os seus ombros. A Bíblia diz que ao contrário, Jesus ele era inocente, né? Jesus foi pendurado na cruz em seu lugar, o justo sofrendo pelo injusto. Foi o que aconteceu também com nós. Você pode nesta noite entender o propósito de Jesus na sua vida? Meu Deus! O justo sofrendo pelo injusto. Isaías 53, verso 4, 6. 1 Pedro 3,18 vai fazer menção do sofrimento de um justo que compra por nós, que derrama o seu sangue, que paga o preço para dar liberdade novamente aos que estavam presos. Agora, o que Barrabás fez para ser livre? Nada. A Bíblia diz assim que nada fez para ser liberto, porque foi o que aconteceu com nós. Todos estavam presos, todos estavam cativos, todos estavam indo para a mesma condenação, todos pesavam sobre os ombros a mesma sentença. Mas a Bíblia diz, aleluia, que ele se manifestou e disse assim: olha para mim, vós temos na terra e vocês serão salvos. Sabe que eu vejo aqui graça, sabe que eu vejo aqui misericórdia, sabe que eu vejo aqui o amor, aleluia, que nós não merecíamos. Ele manifestou quando ele vai para a cruz do Calvário, aceita cumprir a cena dolorosa, aleluia, por alguém que não merecia, glória a Deus. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, glória a Jesus, que tudo se cumpriu para que o nome do Senhor Deus fosse glorificado no seu Filho. Agora Barrabás nada fez para ser liberto, estava totalmente livre, mas estava o que? Juridicamente, né, irmão, condenado pelos homens. Mas de repente a Bíblia diz que chega alguém e fala: pode deixar, que eu vou sofrer no seu lugar. Se fosse alguém que merecia, até seria louvado por alguém que não tem entendimento. Mas é só para nós nos colocar nessa condição. Eu venho para cá essa noite dizendo: Senhor, não está em mim nenhuma condição, não está em mim nenhum, não está em mim em erguer até a minha cabeça para falar contigo pelos meus delitos, pelas minhas fraquezas, aleluia, por tantas falhas que temos na condição humana. Mas eu me sinto assim como este homem. Só estou livre pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo preço que foi pago ali. Então, amados, quando eu olhava o cenário acerca de Barrabás, eu me indignava e não concordava com o cenário. Mas hoje eu entendo que Barrabás é a figura de alguém que estava sentenciado a ser morto pelos seus delitos, mas foi absorvido pelo amor
de Jesus e o seu sacrifício. Se ele não quisesse, não ia. A Bíblia diz que ele poderia rogar as legiões de anjos descer para socorrer ele na ocasião. Os discípulos até tentaram, tendo até sacou da espada para cortar a orelha do soldado. Ele disse: olha, não faça tal coisa, porque é tudo necessário que se cumpra em mim a vontade de meu Pai, e para isso que eu vim. Foi para isso que eu vim. Glória a Deus. E nós temos que entender, meus queridos, que essa é a forma que temos que seguir a Jesus. Glória a Deus, todos os dias da nossa vida, olhando para Ele como autor da fé, como um Deus que guarda nossas vidas, como um Deus, aleluia, que está, aleluia, glória a Deus, cada dia nos dando graça para continuar na sua presença. Glória a Deus. E o que Ele pode nos oferecer, irmãos, através de todo o sofrimento que um dia foi prestado na cruz. A Bíblia diz que aquele homem foi absolvido. Isso fala da remissão dos nossos pecados. Ele retirou, tomou sobre si os nossos pecados. Hoje nós temos o que através disso, amados, paz com Deus, porque éramos desligados, folha seca, para onde o vento soprava ia. Mas agora não, temos paz com o Criador, com o nosso Deus. Temos o que mais que conquistamos através do sofrimento, uma alegria verdadeira que cai sobre o nosso coração. Vocês imaginam? Um homem preso, sentenciado à morte, e de repente ele escuta alguém dizer: aí a sua mão, que eu vou abrir a chave e eu vou tirar essas correntes. Aí ele pensava no seu coração: de que maneira, se eu tenho tantos pecados? De que maneira, se eu sou culpado pelos meus erros? De que maneira, se eu cometi tantas coisas, que a morte é justa para mim? Ele escuta alguém dizer: alguém vai morrer no seu lugar para te dar liberdade. A Bíblia diz que nós encontramos esta alegria verdadeira, porque estávamos à morte e chegou a vida, estávamos sentenciados à perdição e chegou a liberdade para a vida eterna, estava sem expectativa de voltar a Deus, e a Bíblia diz que Ele rasgou o véu da separação, quando Ele vai para o Calvário, ali Ele derrama o seu sangue para ligar o homem novamente a Deus. E sabe que Ele transmite para nós através do seu sofrimento? Vida eterna. Você tem como pagar? Eu não tenho. Você tem como pagar a liberdade que Ele tem nos dado através do seu sacrifício? Não temos. Nós não éramos filhos, éramos criatura por causa do nosso delito. A Bíblia diz que através do seu sacrifício Ele fez de nós filiações. Somos filhos de Deus através do seu sangue, do seu sacrifício. Agora, o que cada um fará com Jesus, nós temos que fazer o quê? Vamos recebê-lo ou vamos desprezá-lo? Vamos recebê-lo para dizer: vem em mim, Senhor, vive em mim. Aleluia, que a minha vida seja do Senhor. Não quero mais viver eu, mas que o Senhor vive em mim. Então agora a Bíblia está nos aconselhando: nós vamos recebê-lo ou vamos desprezá-lo? Aleluia, nós vamos fazer o quê? Estar com Ele ou estar contra Ele? De que maneira vamos nos portar a partir desse conhecimento que Deus está nos revelando? Vamos confessá-lo diante dos homens ou vamos negá-lo com nossas atitudes? Oh, irmãos, são coisas que Ele coloca diante de nós: deixá-lo entrar ou excluir da nossa vida. O que queremos? Jesus ou o engano do pecado? O que queremos? A Bíblia diz, aleluia, que esse Jesus, glória a Deus, o qual temos de tomar uma decisão, o que Ele é para nós? Primeiro, Ele é Filho de Deus, Ele é o Salvador do mundo, Ele é o Senhor e é Cristo, Ele é o Rei dos Reis. Aleluia, mas sabe o que Ele vai ser um dia? Porque Ele pagou o preço e você é dele, Ele vai ser juiz. Aí não temos mais como fugir da sua mão. Não somos nós, irmãos, não somos de nós mesmos. Nós temos um dono, e esse dono vela pelas nossas vidas. Ele está cuidando de nós. Hoje é advogado, revoga a causa. Tanto é que a Bíblia diz que alguém pecar, vem a Deus, confessa, e Ele pode purificar com seu sangue todos os pecados e apagar as transgressões. Mas no dia do juízo, irmãos, aleluia, a Bíblia diz que Ele nem vai julgar mais.
a palavra que Ele nos trouxe e nos instruiu, essa julgará todas as coisas. Por isso, queridos, que esta noite, mediante o valor que foi pago, o sacrifício que foi feito, Ele coloca diante de nós essas colocações. Um dia Ele vai ser juiz, mas hoje Ele ainda é advogado. Eu vejo que ainda hoje Ele está disposto a fazer igualzinho fez com Barrabás. Qual é o seu pecado? Qual é a sua fraqueza? Qual é o seu delito? Quantos que tem que pagar para ser limpado dessa condição de vida que você está vivendo? O que tem que ser feito para ser removida essa mancha que está sobre o teu coração, sobre a tua mente, essa culpa que está pairando sobre a sua vida? O Senhor te aconselha aqui essa noite. Maravilhoso! Aleluia! Ele está dizendo aqui mais uma vez, ao sentarmos na mesa com Ele, lembrando que Ele vem fazendo isso em memória dEle, e lembrando, irmão, se não come, não bebe desse sangue, não tem vida, mas Ele manifestou para dar vida, vida com abundância, vida com alegria, vida com esperança. E hoje vamos participar dessa comunhão acreditando, esperando a sua vida, esperando, aleluia, com o coração grato, não negando, mas confessando: Senhor, é a tua graça na minha vida, a sentença era minha, mas eu te louvo, porque o Senhor tem me dado a liberdade através do seu sacrifício. Glória a Deus. Continuamos, irmãos. Embora fazemos tudo que é santo e é justo, a Bíblia diz que é para dizer que ainda nós não fazemos nada. Reconhecendo que o que pesa sobre nós, as oportunidades que nos é dada, é através da sua graça. E graça é algo que nós não merecíamos, mas é misericórdia e bondade de Deus. Você recebe essa palavra aqui essa noite? Glória a Deus. Então coloca no seu coração: Senhor, eu quero te servir cada dia. Eu sei que a condição, aleluia, que pesava sobre mim era tão terrível, mas hoje eu tenho liberdade dada pelo Senhor de escolher a liberdade ou a escravidão, o pecado ou a vida, a morte ou a vida. Deus coloca diante de nós essas portas para nós entrar por ela, e nós temos a oportunidade, irmãos, de viver tudo isso na presença de Deus. Quando eu olho a história deste homem, eu digo para os irmãos: antes eu refleti com mágoa, mas hoje eu me coloco no próprio lugar, e eu entendo que foi assim comigo também. Um jovem sem Deus, um mundo de pecado, longe da verdade e da palavra, desprezava os ensinos do Pai, não observava os exemplos dos familiares que estavam no Evangelho, não queria estar nos pés do Senhor pelas vaidades da vida. Mas um dia Ele se revelou para mim, dizendo: eu quero limpar a sua vida e fazer algo novo na tua história. Por isso nós estamos aqui. E sabe o que é isso? Graça. Unicamente graça de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Fique de pé para nós agradecer.